muito bem-vindos. Hoje a gente está mais uma vez na nossa série de mensagens sobre uma linguagem sobrenatural de oração, o falar em outras línguas. E hoje a gente vai receber com muita alegria uma jovem que eu vi nascer, vi crescer, estou vendo crescer na presença de Jesus. Eu queria que nós recebêssemos com muita alegria Yasmin Lima. Você pode estender a sua mão para cá, vamos orar abençoando Yasmin. Yasmin tem feito um trabalho muito bonito, cuidando de jovens, tem se dedicado ao Senhor. Nós temos acompanhado, eu e a pastora, o crescimento da Yasmin, desenvolvimento dela, a sua vida, a sua intimidade com Deus, e por isso ela está habilitada a subir nesse altar e compartilhar as verdades de Deus ao nosso coração hoje. Seu coração está aberto? Então, estenda a mão, vamos orar. Jesus, obrigado pela vida de Yasmin, o que ela representa para nós todos aqui como igreja. Use os lábios dessa jovem como uma pena na mão de um hábil escritor. E escreva nessa noite uma história linda, um romance de amor lindo entre a igreja e o Senhor, entre a noiva e o noivo. E que nós sejamos abençoados pela mensagem de Deus que já está no coração da tua filha e que também nessa noite vai tomar lugar no nosso coração. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Deus abençoe. A paz, igreja. Pode tomar o seu assento, tomar o seu lugar. Vou pedir que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios 14, perdão. Nós já recebemos tanto da vida dos nossos pastores essa... Calma aí, gente. A garganta seca. Nós já recebemos tanto da vida dos nossos pastores nas terças-feiras passadas. E hoje vai ser top, em nome de Jesus. Eu quero começar dizendo que o falar em línguas, ele não é uma coisa sem importância, porque nada que Deus nos dá é sem importância. Tudo tem um propósito. Então, vamos em 1 Coríntios 14. Diz assim, no versículo 1. Portanto, esforce-se para ter o amor. Procurem também os dons espirituais, especialmente o de anunciar a mensagem de Deus. Quem fala em línguas estranhas fala a Deus e não às pessoas, pois ninguém o entende. Pelo poder do Espírito, ele diz verdades secretas. Agora pula comigo lá para o 18, quando o apóstolo Paulo fala: eu agradeço a Deus porque falo em línguas estranhas muito mais do que vocês. Bom, aqui o apóstolo Paulo, ele não está se gabando porque ele fala mais do que todo mundo as outras línguas e tem diversidades de línguas. Mas ele fala porque ele descobriu uma mina de ouro aqui, no praticar, sabe, de dia após dia, o tempo que ele gastava em falar em outras línguas. O apóstolo Paulo, ele descobriu uma mina, né, como eu falei, e quem fala em outras línguas edifica a si mesmo. No versículo 4, diz: quem fala em línguas estranhas ajuda somente a si, mas quem anuncia a mensagem de Deus ajuda toda a igreja. Porque tem duas diferenças no falar em línguas. Tem o falar em línguas e o falar em línguas que tem a interpretação. O falar em línguas, quando você fala, edifica a si mesmo. E quando há interpretação, edifica a igreja. Vamos lá. Agora está seca. Falar em línguas é um instrumento e uma ferramenta do Espírito Santo. No ponto de vista espiritual, significa a edificação. Então, edificar é construir de pouquinho em pouquinho, de bloquinho em bloquinho, como se fosse subir uma escada. É de pouquinho em pouquinho que você precisa construir. Se você ainda não tem
como posso falar? Não tem uma vida de falar em línguas, de uma vida constante de falar em línguas, sabe? E isso aqui é uma chave que vai virar a sua vida, porque Deus, ele vai começar, o Espírito Santo, ele vai começar a ministrar aos seus corações as verdades secretas do que a palavra de Deus diz. Bom, falar em línguas é um instrumento e ferramenta da edificação de Deus. Ele foi dado para o nosso bem e existem benefícios nessa prática que transforma as nossas vidas. Edificar é construir, fazer crescer, levantar algo. No ponto de vista espiritual, edificação significa crescimento. Construir algo, mas construir em um alicerce de fé em Jesus. Eu quero pedir que você abra sua Bíblia lá em Mateus 7, 24. Amém? Quem ouve os meus ensinamentos e vive de acordo com eles é um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa, porém ela não caiu porque havia sido construída na rocha. Então construa a sua vida na rocha. E quem é a nossa rocha? É Jesus, é o nosso Pai. O falar em línguas é uma ferramenta que o Espírito Santo usa para realizar a obra em nós. O propósito de Deus, ao enviar o Espírito para habitar em nós, foi que ele produzisse algo em nossas vidas. E o tema da minha mensagem é os benefícios de falar em línguas, se você está tomando nota. O primeiro benefício em falar em línguas é o conhecimento por revelação. Quantos aqui já tiveram a dificuldade de, quando você abre a Bíblia, você não entende aquilo que a Bíblia está falando? Só eu? Então, quando nós temos em prática isso, o falar em línguas, o orar no Espírito, o Espírito Santo começa a nos revelar as Escrituras, porque por nós mesmos, nós não vamos entender aquilo que a palavra de Deus diz. Mas quando nós estamos ligados ao Espírito Santo de Deus, quando o Espírito Santo de Deus, nos permitimos ser guiados pelo Espírito Santo, então ele vai e começa a revelar. Nós temos o discernimento espiritual. Porque para aquilo que para os homens lá fora parece ser loucura, como a palavra de Deus diz, para Deus é a palavra, a revelação dele para as nossas vidas. Eu anotei assim: recebemos a compreensão espiritual da palavra que vai além do nosso entendimento, mas recebemos um nível de entendimento sobre a revelação do Espírito Santo. Vou pedir que vocês abram a sua Bíblia em João 6, 63. João 6,63 diz: o Espírito de Deus é quem dá a vida, mas o ser humano não pode fazer isso. As palavras que lhes disse são Espírito e vida. E em Salmos 119, no versículo 18, diz assim: viverei poucos anos aqui na terra, não escondas de mim os teus ensinamentos. Então, nós precisamos tirar também a venda dos nossos olhos que nos impede de ver aquilo que Deus ele quer mostrar para nós. Que nessa noite você possa permitir que Deus ele tire a venda dos seus olhos para que você tenha a revelação da palavra de Deus na sua vida. Amém? A palavra de Deus é espiritual e não podemos compreendê-la com a nossa razão, mas sim pelo discernimento espiritual. Necessitamos, de fato, da remoção dessa venda que nos impede de entender as Escrituras. O reino de Deus ele tem mistérios, mas não é porque Deus quer esconder de nós, mas Ele quer que nós venhamos ter a intimidade com o Espírito Santo, para que o Espírito Santo, através da palavra dele, revele ao nosso coração. Muitas vezes, quando eu estava orando, lendo a Bíblia, eu tive dificuldade de pegar e falar: cara, o que está
não estou entendendo nada. E eu orar o Espírito Santo, falei, Espírito Santo, calma aí. Espírito Santo, então, me ensina aqui, me ajuda aqui, que eu não estou conseguindo entender nada. E quando eu volto para a palavra, o Espírito Santo começa a me revelar e a cabeça faz assim, bum. Falei, meu Deus, e a gente quer compartilhar com as pessoas. Eu mesmo, quando tenho o Espírito Santo começa a revelar as coisas para mim, assim, das Escrituras, coisas que eu já li várias vezes, mas a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã, a cada dia, e a gente pode ler hoje um versículo e entender uma coisa, e amanhã a gente lê e entender outra coisa. E eu mesmo, nessas vezes em que o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração, eu corro para o telefone e falo, Gabi, Duda, olha só que Deus está falando comigo, não sei o quê. Ela, é mesmo, bicha, mas eu nunca entendi isso. Eu falei, minha filha, é assim mesmo. Bicha é a Duda, gente, é a menina que eu chamo de bicha. Mas é apelido carinhoso. Mas o Espírito Santo começa a ministrar nos nossos corações, sabe? E a gente recebe aquele, meu Deus, caramba, se fosse por mim mesma, eu não estaria aqui. Então, com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos ter esse benefício do conhecimento pela revelação. O segundo passo é a edificação da nossa fé. Em Judas, no versículo 20... diz, porém vocês, meus amigos, continuem progredindo na fé, de fé em fé. Calma aí. Porém vocês, meus amigos, continuem a progredir na fé, que é a fé mais sagrada que existe. Orar no Espírito edifica a nossa fé. E vai edificar a sua fé também, edifica a minha e a sua. Quando investimos o tempo em falar em línguas, investimos tempo na nossa fé com Deus. Bom, o nosso relacionamento com Deus é baseado na fé. A palavra de Deus diz, o meu justo viverá pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por meio da fé somos aceitos por Deus, que está em Romanos isso. Por meio dela tocamos Deus e permitimos que Deus também toque em nós. Jesus Cristo. Você vai experimentar de Deus à medida que você crê nele. Eu quero que você abra sua Bíblia, uma parábola que é bem conhecida, em Lucas 17. Diz assim, Jesus disse aos seus discípulos, sempre vão acontecer coisas que... Perdão, é no 5. Os apóstolos pediram ao Senhor, aumente a nossa fé. E Jesus respondeu, se a fé que vocês têm fosse do tamanho de um grão de mostarda, vocês poderiam dizer a esta figueira brava, arranque-as pelas raízes e se plantem no mar, e ela obedeceria. Quando eu estava lendo o livro, que é o que está ali, no negócio ali, do pastor Luciano Subirá, ele é um pastor muito sábio mesmo, e eu fiquei, meu Deus, queria só 10% disso. E ele fala que a semelhança, não é, Jesus ele não está falando da semelhança da semente, do tamanho da semente, porque a nossa fé, a gente só vai experimentar aquilo de Deus, o tamanho da nossa fé. Se a nossa fé continuar pequenininha, a gente não vai poder experimentar as grandes coisas de Deus. Só que nós podemos aumentar a nossa fé. Nós podemos aumentar a nossa fé. Ai, Jesus Cristo. Toda semente plantada se multiplica cada vez mais e é assim com a nossa fé. Se você quer que a sua fé cresça, Deus ele não vai fazer com que a sua fé cresça. Deus ele vai colocar situações na sua vida para fazer com que você exerça a sua fé, para que ela venha crescer. E a nossa fé, ela pode ser multiplicada. Como?
Jesus aqui, ele fala que está aqui no tamanho de um grão de mostarda. Agora, se esse grão de mostarda não é suficiente para aquilo que você quer viver em Deus, você vai pegar essa mostarda, você vai plantar a sementezinha e vai esperar crescer e multiplicar. Então, é de pouquinho em pouquinho que a nossa fé vai crescendo em Deus, sabe? E Deus, ele não quer que a sua fé seja sempre pequenininha. Ele quer que você experimente muito nele, que você viva milagres. Só que com a fé pequenininha, a gente não vai viver nada, que é bem pouquinho. Deus, ele não fala para você permanecer com a sua fé do tamanhozinho de um grão de mostarda. Deus, ele fala para a gente ir crescendo, multiplicando. Você pega a sementinha, você planta ali, você espera que venha crescer e crescer. E eu quero dizer que o crescimento da nossa fé não é responsabilidade de Deus, é responsabilidade nossa. Deus, ele vai colocar situações na nossa vida para que nós venhamos exercer a nossa fé e poder assim crescer. Como diz a música, que é bem antiga, que diz... E Jesus, esqueci até a música. Lembra, Gabi? Rompendo em fé. Cada vez que minha fé é aprovada, tu me dás as chances de crescer um pouco mais. Então, cada vez que a nossa fé é aprovada, nós temos a chance de crescer, como temos a chance de olhar assim e falar: eu não acredito não, eu não quero não, e é isso aí. Só que é responsabilidade nossa de pegar e exercer essa fé e fazer com que a nossa fé cresça para que nós venhamos atingir um nível de viver os milagres, de viver aquilo que Deus, ele tem para a nossa vida. O pastor Luciano, ele falou numa frase no livro dele que eu achei muito, muito interessante. Diz assim: há orações que Deus jamais responderá, uma vez que Ele já tenha dado instruções na sua palavra para resolvermos um problema. Às vezes nós ficamos para Deus: ai, Senhor, não sei o quê, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer aquilo? Sendo que está aqui na palavra as instruções de Deus. A palavra é o nosso manual de fé e de prática. Se a gente não pratica aquilo que Deus já colocou, para que a gente vai ficar falando: Senhor, e não sei o quê? Não é assim não. Se está aqui na palavra, é responsabilidade nossa de obedecer. É responsabilidade nossa. Às vezes Deus também já falou um monte de coisa para você. Olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo e aquilo outro. Mas nós pegamos e não obedecemos. E por isso não vivemos o milagre de Deus na nossa vida. Amém. O outro ponto que eu quero falar sobre os benefícios é a vitória sobre a carne, que está lá em Gálatas 5, 16 e 17. A vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam os desejos da natureza humana, porque o que a nossa natureza humana quer é que o Espírito é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Então, é necessário, para que nós venhamos desfrutar desses benefícios, deixar que o Espírito Santo guie a nossa vida. Porque quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós conseguimos vencer a nossa carne, o nosso desejo. Eu estava comentando isso com o meu noivo. Ontem. Com o meu noivo ontem, que quando nós nos deixamos que o Espírito Santo guie a nossa vida, nós não... Glória a Deus. Aleluia. Amém, gente. Quando a gente deixa que o Espírito Santo assuma a nossa vida, as nossas vontades, a gente não vive mais a nossa vontade, a gente vive aquilo que Deus quer. Sendo que a nossa vontade sempre vai chocar com aquilo que o Espírito Santo quer. Às vezes o Espírito Santo quer que nós oremos e a nossa carne quer que nós venhamos dormir. Tanto que quando a gente vai orar, a gente acaba dormindo. E a gente vai ler a Bíblia e bate a unção do sono.
E não é sobre ouvir a palavra do pastor Júnior. Não é. É porque a carne, ela vai contra o que o Espírito quer. Eu tenho que me redimir com o pastor, gente. Meu Deus do céu. Nós vivemos uma guerra constante, 24 horas, da nossa carne e o nosso espírito. Todo dia nós devemos decidir. Todo dia nós precisamos decidir. Hoje eu vou agradar a Deus, ou hoje eu vou fazer aquilo que a minha carne quer. Hoje eu vou matar a minha carne e viver para o meu espírito, ou eu vou fazer aquilo que fere o coração de Deus, aquilo que magoa o coração de Deus. As duas leis do funcionamento da vida de quem serve a Deus. Eu estava conversando com meu primo, Davi, do livre-arbítrio. Não tem livre-arbítrio. Por quê? Ou a gente escolhe a vida, ou a gente escolhe a morte. Então não tem esse negócio tipo, ou tu vive, ou tu morre. Aí tu decide o que tu vai fazer. Mas existem essas duas leis. Aí, em Romanos 8:6, vou abrir aqui rapidinho. Romanos 8:6 diz assim: as pessoas que têm a mente controlada pela natureza acabam morrendo espiritualmente, mas quem tem a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e paz. E eu lembrei, falando com meu primo, em Deuteronômio 30:20, eu anotei aqui, Deuteronômio 30:29, que Deus, Ele está falando lá com o povo, que há uma bênção para os que obedecem e também a maldição para os que desobedecem. E Deus é tão assim que Ele ainda fala: olha, eu lhes apresento a vida e a morte. Eu espero que vocês escolham o caminho da vida. Então, se você tem dificuldade assim, sabe, de coisa assim, entrega a tua vida para o Senhor. Entrega o controle da tua vida para o Espírito Santo, porque quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós vivemos a vida de Deus, nós vivemos a vontade de Deus e não vivemos mais a nossa vontade, o nosso querer. A Yasmin morre e quem cresce dia após dia em mim é o Espírito Santo de Deus. A lei do pecado e da morte, na verdade, é uma escravidão. Paulo, ele fala que ele se sente escravo do pecado, mas em Romanos fala que nós não somos mais escravos, porque o Espírito que Deus ele nos deu nos torna filhos de Deus. Então você não precisa ser mais escravo do medo, então você não precisa ser mais escravo do pecado, porque Deus ele fala que o Espírito que ele nos dá é um Espírito de filhos de Deus, é um Espírito que nos traz poder e nos traz prudência, como a pastora Cris falou da última vez. Eu quero falar um pouquinho desse espírito de medo. Eu estava aqui, eu tinha até conversado com a pastora, eu falei: pastora, eu estou em crise, pastora. Aí eu estava num domingo de manhã e a Duda estava ministrando e a Duda começou a falar assim: orem, se você é batizado no Espírito Santo, orem em línguas e não sei o quê, e aleluia. Aí eu fui e falei: amém, vamos orar. Aí comecei a falar, só que eu não conseguia falar em línguas. Na minha cabeça vinha, tipo, você não está falando em línguas, isso só vem de você. Eu falei: Senhor, eu sou uma farsa, meu Deus. Eu não fui batizada em línguas, Senhor, eu não estou conseguindo e tal. E eu quero te dizer que a única pessoa que não quer que você desfrute desses benefícios, dos benefícios de falar em línguas, é o Satanás. Porque ele só veio para roubar, matar e destruir. Ele é a única pessoa que no mundo que não quer que você desfrute daquilo que Deus ele tem reservado para a sua vida. Amém. Vamos lá. O outro ponto que eu quero falar é o perfeito louvor. Em 1 Coríntios 14:17 diz: pode ser que vocês estejam dando graças muito bem. Paulo diz que se alguém bendizer a Deus em línguas, traz um excelente... Paulo diz que se alguém bendizer em línguas, é uma excelente forma de bendizer a Deus. E fazemos melhor do que na nossa língua materna. Quando eu estava lendo o livro do pastor Luciano Subirá, ele falou sobre um testemunho de um dos pastores amigos dele. Ele falou que um pastor estava
nos Estados Unidos, e que ele e a esposa entraram numa oração antes do culto e estava tendo uma oração, e o irmão, e ele ouvia uma pessoa que estava no grupo orando em português. Ele falou, nossa, para a esposa dele, nossa, não sabia que tinha brasileiros aqui nessa igreja e tal. E depois da oração acabar, ele pegou e foi falar com o irmão. E ele falou, nossa, que eu não sabia que tinha brasileiros aqui e tudo mais e pau, e tá falando assim com ele. E ele foi em inglês, ele foi e falou assim, o que você está falando? Que língua você está falando comigo? Aí ele, mas você não é brasileiro? Ele, não. Você é brasileiro? Não. Aí ele falou, ele falando em inglês, eu só estava falando em línguas. Então, nós falamos, tem o dom, desse dom, né? A gente pode estar falando em línguas e outras pessoas pode estar entendendo na língua delas. E quando eu estava lendo isso aqui, eu lembrei de Atos, quando no dia de Pentecostes as pessoas estavam reunidas e começaram a falar em outras línguas, e os que estavam de fora entendiam aquilo que o povo estava falando. Pô, mas eu sou da Síria e eu estou entendendo na minha língua, eu sou disso e eu estou entendendo naquilo. E em Atos fala que eles ouviam as maravilhosas coisas de Deus. Então, quando nós falamos em línguas, nós cantamos o perfeito louvor. É uma forma de adoração, de louvor a Deus. Imagina, a gente está aqui e entra alguém, um gringo, e tá todo mundo lá e não sei o quê, falando em línguas, e ele fala, tá falando na minha língua. Meu Deus do céu, eu vou ficar doida, Senhor. Meu Deus. Em Atos 10 também, fala do centurião do Cornélio, que eles estavam reunidos também lá orando, o Espírito Santo desce e eles começam a ouvir as maravilhosas coisas de Deus. Então, quando nós falamos em outras línguas, também falamos maravilhosas coisas sobre Deus, maravilhosas coisas do reino de Deus, daquilo que Deus é. As línguas são uma linguagem de louvor e de adoração. O Espírito nos impulsiona a adorar a Deus. E o último ponto que eu quero falar é sobre o benefício da intercessão. Esse aqui, quando eu estava orando, eu tive uma experiência com o Espírito Santo hoje no meu quarto, que foi muito boa. Foi algo que eu não imaginava. Eu estava orando, aí eu comecei falei, Senhor, meu Deus, ok, agora eu vou orar em línguas. E não sei o que vai sair todo medo e tal, e não sei o que. E eu comecei no meu quarto a criar um ambiente de adoração a Deus. E eu liguei o som alto e eu estava esperando pela Gabi. A Gabi falou, estou saindo da faculdade agora. Eu falei, tá bom. E ela chegou lá em casa e ela estava lá embaixo. E eu estava lá, baixeira, cantarava lá, não sei o que. Aí daqui a pouco acabou o negócio. Eu falei, Gabi, tu tá aqui até quanto tempo? Eu peguei o início de tudo. Eu falei, sangue de Cristo. Peguei o início de tudo, mas sabe às vezes quando a gente está lá no mover com o Senhor e nós não paramos, nós perdemos até a noção do tempo, porque nós estamos ansiando pela presença de Deus, e que você venha ansiar pelo batismo no Espírito Santo. Se você não foi batizado no Espírito Santo ainda, Jesus, o Espírito Santo, ele quer te batizar. Se você já fala em outras línguas, o Espírito Santo quer te renovar nessa noite. E o benefício da intercessão, né? Eu tenho duas histórias para falar de testemunhos que o livro ele conta. A primeira é da chave. Tinha um jovem que na igreja ele estava experimentando, na igreja dele estavam experimentando um tempo de cura, de libertação, do mover do Espírito Santo, aquilo que o Espírito Santo faz, a manifestação do Espírito Santo. E ele entrou no quarto dele e ele estava orando ajoelhado, e a presença de Deus invadiu, e a presença de Deus foi tão forte naquele lugar que a presença de Deus arremessou ele assim. E ele foi e teve uma visão. E na visão ele estava num castelo e tinha muitas pessoas presas e tinham muitos cadeados, e eram diversos cadeados, só que ele tinha uma chave, uma só chave. E ele falou assim, o que eu vou fazer? Como é que eu vou
libertar essas pessoas. E o Espírito de Deus falou: essa chave que você tem é a chave mestre. E a chave mestre é aquela que abre todos os cadeados. E ele foi e começou a abrir todos os cadeados, e eram cadeados diversos. E ele foi e acabou a visão, e ele sentou na cama e falou assim: Espírito Santo, o que o Senhor quer falar comigo? Eu não estou entendendo. E eu quero te dizer que ele estava falando lá que a chave a chave mestre dá acesso a todas as coisas. E a chave mestre que Deus nos entregou é o falar em línguas, em outras línguas. O falar em outras línguas vai abrir diversas portas na nossa vida. Vai nos levar a um tempo de intimidade, de comunhão com Deus, a qual nós não vivemos, de viver experiências não só aqui no coletivo, mas também viver experiências dentro do nosso quarto com Deus, no nosso a sós com o Senhor. O Espírito nos conduz em oração. Interceder em línguas é algo que nós podemos fazer intencionalmente. Terá momentos que você não vai nem pensar em orar em línguas, mas o Espírito Santo vai te conduzir, vai tocar no seu espírito, e você vai começar em línguas, e você vai começar a falar em línguas, e começar a interceder pela vida de outras pessoas. Teve uma mulher que ela chegou na igreja, e o local que as irmãs oravam era no porão da igreja. E ela foi conduzida ao Espírito Santo a ir para o porão para orar. E ela começou a orar. E o Espírito Santo começou a conduzir ela a interceder pela vida de um jovem, de um líder jovem da igreja. E ela começou a orar por esse jovem. E no final de tudo, quando ela saiu para fora para ir para o culto tinha acabado. Então, o Espírito Santo conduziu ela, e o tempo passou e ela nem viu a hora passando. E ela foi perguntar onde o jovem estava, e o jovem não estava na igreja. E no dia seguinte, ela era uma pastora, e no dia seguinte o jovem foi e bateu na porta dos pastores dele, e ele iria se suicidar. E quando ele ia ingerir o medicamento, o Espírito Santo falou para ele não fazer, porque tinha alguém intercedendo pela vida dele. E quem estava intercedendo era aquela mulher. Então, o Espírito Santo também nos conduz em oração. Vai ter momentos que Deus ele vai te conduzir. O Espírito Santo ele vai te conduzir a você orar pela vida do seu irmão, para você orar pela vida do seu familiar.